Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Operações Unitárias 3 e na aula de hoje, nossa aula de número 19, nós iremos falar sobre o dimensionamento de filtros prensa. O filtro prensa, então, ele é um equipamento que é muito utilizado na filtração industrial. O nome prensa se dá por quê? Porque se faz a prensa de quadros e placas que são, então, sequenciados. Então, como funciona? A gente pega uma placa, entre a placa e o quadro nós colocamos o meio filtrante, e aqui dentro desse quadro existe um espaço vazado, onde nós vamos alimentar a suspensão, e a suspensão vai ser, então, forçada a passar pelos dois lados, né? Desse lado de cá, nesse meio filtrante, e daqui para cá, para esse meio filtrante. Então, o filtrado escorre aqui nas ranhuras da placa, é coletado na parte de baixo do equipamento, enquanto a torta é formada dentro do quadro. Aqui nós temos um esquema do equipamento, de forma, então, que todo o líquido que sair na parte de baixo aqui das placas vai ser coletado juntamente aqui nessa calha inferior. Então, quando a gente coloca lá os quadros e as placas, certo? A gente sequencia sempre uma placa, um quadro, uma placa, um quadro, né? E aí a gente coloca, né, o meio filtrante, revestindo, então, esse meu quadro. Depois que a gente fez isso, a gente pode, então, o quê? Fechar, né, prensar esse equipamento. Então, a gente vai apertar, né, essa prensa até prensar todo o equipamento. Então, a gente vai enchendo com a suspensão todos os quadros, certo? Enquanto o líquido escorre nessas ranhuras da placa e é coletado na parte inferior, então, do equipamento. No final, quando está com todos os quadros cheios, nós paramos a operação e fazemos a descarga do produto. Podemos observar aqui, ó, que a torta que vai cair, ela está bem compacta. Alguns tipos, então, de placas, quadros e meios filtrantes. As placas e os quadros podem ser feitos de vários tipos de materiais, como madeira, metal, polímeros, tanto no formato retangular quanto circular. As ranhuras dessas placas podem ser de várias formas. Aqui a gente tem, por exemplo, quadradinhos, enquanto aqui a gente tem ranhuras na vertical. E os meios filtrantes também podem ser os mais variados possíveis, feitos de celulose, de lonas filtrantes, de membranas ou mesmo de tecidos. O ciclo de filtração. O ciclo de filtração de um filtro prensa compreende basicamente 3 etapas. A primeira etapa é a filtração em si. O tempo de filtração é aquele em que o filtro efetivamente está filtrando. Como o filtro prensa é aquele tipo de filtro que uma hora vai encher e não vai compensar mais filtrar porque não tem mais onde colocar a torta, vai chegar uma hora que a filtração deve parar para que ocorra, então, a possível lavagem da torta e a desmontagem do equipamento. Assim, a produção de filtrado, que é a produção total, quanto de filtrado eu consigo obter por tempo, tem que levar em conta essas 3 etapas, ou seja, a filtração em si, o tempo que leva-se para fazer a lavagem da torta, sendo que nem sempre é necessário fazer a lavagem da torta, e o tempo que se leva para desmontar, limpar e montar de novo o equipamento, para que assim o ciclo comece todo novamente. Então, nós vamos chamar de T o tempo da filtração, TD é o tempo de desmantelamento, limpeza e montagem do equipamento, e o TL é o tempo de lavagem da torta. O tempo de filtração pode ser, então, calculado pela equação fundamental da filtração já integrada, que nós já deduzimos na aula anterior. Então, geralmente, é feito um experimento laboratorial em que você vai coletando dados de filtrado em função do tempo. Para obter, então, esse gráfico, se nós plotarmos o T sobre V por V, como nós vimos na aula anterior, nós temos aqui um comportamento linear que mostra que está sendo cheio esse quadro, né, até o ponto que um pouquinho a mais de volume que eu coloco, isso tende aqui para infinito, ou seja, se isso aqui vai para infinito é porque o V, o volume de filtrado que está saindo, demorou muito tempo para sair, ou seja, eu já enchi o meu quadro. Então, no caso de filtros prensa, o que acontece? Geralmente, a torta faz a filtração. Então, a resistência do meio filtrante pode ser desprezível. Lembrando aqui
né, que A é a área total de filtração do filtro prensa. Cada quadro, pessoal, tem duas superfícies filtrantes. Lembram? Um lado e o outro. Ou seja, nós vamos chamar de A minúsculo essa área transversal de cada lado do quadro. E N nós vamos chamar o número de quadros. Então, a área total de filtração vai ser dado por 2 vezes N, que é o número de quadros, vezes a área de um quadro. Então, 2 vezes A é porque num quadro a gente está filtrando em duas faces desse meu quadro. A lavagem da torta pode ser simples ou completa. Quando a lavagem da torta é importante? Quando o sólido é um produto de interesse. Assim, a lavagem é feita para retirada das águas-mães. A lavagem pode ser simples ou completa. Isso tem a ver com o trajeto que o fluido de lavagem vai fazer dentro do equipamento. Então, na lavagem simples, os quadros, que eu vou chamar de N quadros, número de quadros, e o número de placas, que eu chamei de NP, as placas são de um botão. O que significa ser de um botão? Geralmente, o pessoal prende o botãozinho por fora da placa para identificar que aquilo ali é uma placa de lavagem simples. Isso significa que o líquido de lavagem vai fazer o mesmo percurso que a suspensão, certo? Então, eu tenho aqui a placa, ela tem um botão. O quadro, ele tem 2 botões. É para a gente ajudar a identificar por fora, certo? Então, eu vou fazer a alimentação da minha suspensão. Ela vai entrar aqui, certo? E ela vai entrar dentro do quadro. E vai, então, formar, a suspensão vai começar a formar aqui. Eu vou filtrar, vai atravessar o meio filtrante e eu vou fazer a retirada do filtrado. Então, na lavagem simples, vai acontecer a mesma coisa. Em vez de alimentar a suspensão, eu vou alimentar a água de lavagem. Então, ela entra, encontra o quadro cheio de torta, vai lavar essa torta, atravessar o meio filtrante e ser coletado pelo mesmo orifício, né, que eu coletaria meu filtrado. Nesse caso, o número das placas de um botão é N mais 1. Então, QL, que é a vazão de lavagem, é quem? É o volume de líquido de lavagem dividido pelo tempo de lavagem. Isso é o quem? É a variação de filtrado por tempo que eu tinha no fim da filtração. Porque no fim da filtração eu tinha aquela quantidade de torta, né, preso dentro do meu quadro, ou seja, eu tinha aquele meio filtrante naquelas condições. E essa variação dV/dt pode ser, então, dada por essa equação. Na lavagem completa da torta. Então, quando se faz a lavagem completa da torta, utiliza-se placas de 3 botões, certo? Na placa de 3 botões é uma placa diferente, é uma placa para lavagem. Significa que quando o líquido entrar, ao invés de entrar dentro do quadro, o líquido vai entrar dentro da placa de lavagem, certo? Então, eu vou fazer a alimentação do líquido de lavagem e ele vai entrar dentro da placa de lavagem e vai ser distribuído para o quadro à sua esquerda e o quadro à sua direita. A gente continua tendo os quadros, que é de 2 botões, as placas, que são de um botão, que são para filtração, e a gente faz a adição da placa de lavagem, que é uma placa de 3 botões. Então, o número de placas de um botão é um número de quadros dividido por 2 mais 1, e o número de placa de lavagem é N dividido por 2. Então, nesse caso, a vazão de lavagem é dada, de novo, né, pelo volume do líquido de lavagem pelo tempo de lavagem, que vai ser 1/4 desse dV/dt que nós colocamos aqui anteriormente, né, que é a variação de filtrado por tempo que eu tenho no fim da filtração. O dimensionamento, então, do filtro prensa. Quais são as etapas para fazer o dimensionamento desse equipamento? Então, a primeira coisa aqui, nós vamos calcular as propriedades da torta e do meio filtrante. Nós fazemos isso, pessoal, geralmente com ensaios de laboratório, utilizando um quadro. Então, nós vamos para o laboratório, temos as medidas de um quadro e coletamos dados de tempo e volume para construir esse gráfico de T sobre V por V. E no momento em que deixou, então, aqui de ser linear, eu sei que o quadro se encheu. A partir disso, a gente tem, então, o tempo que leva para encher o quadro e o volume, então, de filtrado que eu tenho para um quadro cheio. Depois que é feito isso, com esse volume de filtrado do quadro cheio, nós vamos obter quem? A massa de torta que ficou nesse quadro cheio e o volume de torta desse quadro cheio do laboratório. Então, a massa que eu tenho,
né, de torta, a gente já deduziu na aula anterior, é o volume de filtrado vezes a densidade vezes o C, que é essa proporção entre sólidos e líquidos na minha alimentação. E também é uma informação muito importante para se calcular quem é o volume real da torta, a razão que existe entre a massa da torta úmida e a massa de torta seca, certo? Porque a gente tem que lembrar que esses espaços vazios que existem entre uma partícula e outra dentro do quadro, na verdade, estão cheios de líquido, certo? Então, parte do líquido filtrado fica preso ali dentro do quadro, essa torta sai úmida, certo? Então, no final da filtração, nós pegamos o material que está nesse quadro cheio, pesamos e levamos para a estufa e pesamos depois após a secagem de toda a torta. Dessa forma, geralmente essa razão, né, de massa da torta úmida e da torta seca é uma informação que é medida experimentalmente. Tá? A gente pode tirar aqui quem é a massa da torta úmida, pessoal. É a massa da torta seca mais a massa de água. E quem é a massa de água? É o volume de água vezes a sua densidade. Quem é o volume de água? É o volume da torta inteira que eu tenho, né, que ela está ocupando, menos o volume de sólidos, né, que aqui no caso é a massa sobre a densidade. Nós calculamos esse volume de torta do quadro cheio para que nós possamos, então, fazer o scale-up dessa aplicação. Então, nós precisamos resumir todos os dados operacionais e geométricos, né, que a gente tem do filtro do laboratório, ou seja, qual é a área de filtração do filtro do laboratório, qual é o volume de filtrado e tempo de filtração do quadro cheio que deu esse volume de torta. E qual é a espessura desse meu quadro do laboratório. Feito isso, nós podemos agora aplicar a relação de scale-up, que no caso do filtro prensa, é essa proporção que existe entre o volume do filtrado e o volume da torta que é formada, certo? Então, nós vamos chamar de 1 o filtro do laboratório, ou o filtro em escala piloto, e 2 o filtro em escala industrial. Então, a partir dessa relação que a gente tem do scale-up, junto com a equação que a gente tem de T sobre V, podem, então, ser deduzidas algumas equações. Se a gente desprezar da equação de T sobre V a resistência do meio filtrante, nós vamos sobrar, então, com um T que multiplica o B, que é tudo isso aqui. Então, se a gente colocar o T2, que é o tempo industrial, sobre o T1, a gente cortaria esses Bs e chegaria nessa relação. E a gente sabe, então, que volume por área dá uma espessura, certo? Então, esse V sobre A é a própria espessura 2 e esse V sobre A1 é a espessura E1. E nós temos, então, essa igualdade aqui, que nós podemos relacionar o tempo com a equação do scale-up, né, o filtrado e a área de filtração, e a própria espessura desse quadro que eu estou utilizando. A partir da equação da produtividade, nesse caso aqui eu peguei um exemplo em que a produtividade não leva em conta a lavagem da torta, tá? Mas poderia levar. Então, se levasse, era só somar o TL aqui. Eu posso, então, isolar e tirar, então, que o volume V2 é a produtividade que multiplica o tempo T2 mais todos os tempos, no caso aqui, que forem levados em consideração durante o ciclo de filtração. Então, a partir dessa relação do lado de cá, a gente também poderia aí obter que a área 2 industrial de filtração é essa razão do V2 sobre o V1, de E1 sobre E2, que multiplica A1. Então, dessa forma, a gente consegue, tendo as medidas do filtro do laboratório, pegar várias possíveis espessuras, certo? Industriais. E, com essas espessuras, a gente consegue, então, calcular quem seria o tempo industrial, o volume industrial, e assim calcular quem seria a área disponível do filtro industrial. Tá? Tendo essa área de filtração do filtro industrial, nós vamos partir para o quê? Para os catálogos, certo? E a partir, então, desse catálogo, a gente consegue selecionar o filtro e dizer quantos quadros e placas eu preciso no meu filtro. Então, aqui nós temos um exemplo de catálogo, tá? Um catálogo da Shreve & Company, em que a gente tem espessuras variando de 1 a 3 polegadas. Então, aqui a gente tem a área total de filtração em pés quadrados relacionado à dimensão nominal desse quadro. Se eu preciso, por exemplo, de uma área de filtração de 80
pés quadrados, eu poderia utilizar tanto elementos de 18, ó, porque o 80 está aqui nessa faixa e nessa. Então, eu poderia usar tanto quadros de 18 ou de 24 polegadas. E aí, o que a gente faria? A gente selecionaria qual deles fosse ficar, então, mais em conta depois. Feito, então, a seleção do tamanho, a gente ia definir se ele vai ser de metal ou de madeira. E aqui a gente consegue, nessa outra tabela, tirar qual é a área filtrante efetiva por quadro. Esse valor que tem aqui dentro, que é a área efetiva já, pessoal, já é a área efetiva, já é o 2 vezes o Azinho, né? Que é aquela área do quadro que eu tenho. Ok? Então, o catálogo já te forneceu esse valor tabelado. É isso. Essa foi a nossa aula sobre a teoria do dimensionamento de filtros prensas. Assista agora a nossa aula de número 20, que trata de exercícios sobre o dimensionamento de filtro prensa. Vejo vocês aí na nossa próxima aula. Até mais.